Olá para todos, olá para todas. Mucuyu para quem é de Mucuyu, Motumbá para quem é de Motumbá, Colofé para quem é de Colofé. Eu, dando sequência àquele trabalho que a gente vem fazendo, eu fiquei de falar sobre uma cerimônia que nós fazemos no Angola, mas que ainda não é do domínio pleno de todo mundo. Então eu vou falar um pouco dessa cerimônia, depois quem quiser adentrar um pouco mais no enredo, é só procurar a gente está aí pronto para ajudar aqueles que necessitarem. Eu escolhi, já que nós vamos falar de Angola, eu escolhi uma cantiga aqui, e nós vamos falar de Zaze, da fogueira de Zaze, a fogueira de Zaze. E nós conhecemos basicamente a fogueira de Xangô, portanto, Iorubá. Então, nada melhor do que uma pessoa que é iorubana cantar para a gente a cabaça, onde se faz o assentamento de Luango, aquela cabaça chama Lambandô. Então eu custei, mas consegui encontrar essa cantiga que vai falar do Lambandô, que é a cabaça de assentamento de Zaze. Mas não é qualquer Zaze, é Zaze Luango, aquele da fogueira. Nós vamos falar a história dele daqui a pouquinho. No entanto, eu chamo a atenção para que todos atentem, afinem bem os ouvidos, que nós vamos ouvir um cabula muito bem picado, e se a pessoa não afinar bem o ouvido, dificilmente vai detectar o cabula. Nós vamos ouvir a música toda, depois eu vou entrar contando a história que é o objeto da nossa reunião de hoje. Meu pai, meus respeitos. Cabecilha, hein? Ele é a casa. Meu pai. Fuai do branco.
Uringola, os sotaques de Angola. O Pai encoste, seja fundo, seja branco, tenha piedade. Iemanjá, Kayaya, né? Iemanjá e Alafim. Presença na sala. É cheio de sotaque, cheio de sotaque. Olha o lambandô. Quer dizer, se você joga sotaque para outra pessoa, né? E aquele sotaque foi injusto, você vai pagar no lambandô, na cabaça de Zazi, você vai pagar pelo que você falou que não devia ter falado. Sereré é a formiga, a tanajura. Sereré é a tanajura, né? Sai debaixo do chão para voar. Você que é novo, não sabe nada e já quer voar. Então, olha só como é que é interessante isso, né? De maneiras que o que nós vamos falar aqui, que é exatamente de Zazi, mas a gente tem que prestar atenção que a vida não é para maltratar as pessoas, né? A vida é para se viver. Então nós vamos fazer aqui dar as primeiras histórias ligadas a Zazi,
para a gente poder começar a pensar exatamente na fogueira de Zaze. O que acontece? Zaze, ele tem como seu auxiliar uma outra qualidade de Zaze chamada Luango, que ele é Deus da justiça. Por isso que essa cantiga fala do Lamandô. Outra terminologia é o raio. Portanto, Luango está diretamente ligado também ao raio. Representa a união entre os dois mundos, né? O Ixi, que é a terra, e do Ilo, que é o céu. Olha que tem uma ligação uma coisa com a outra, do Ilo e o céu. Ele pode dançar mostrando o céu e a terra, como faz também Angorô. Sua ferramenta representa duas cabaças unidas por um pedaço de bambu. Percebeu agora? Duas cabaças unidas por um pedaço de bambu. Então eu tenho uma cabaça aqui, outra cabaça aqui, bambu. Ela vai fazer o balanceamento para fazer julgamento, né? Ela representa também a união dos dois mundos espirituais, né? A união do mundo espiritual com o mundo material. É a única divindade que foi ao mundo dos mortos e voltou. Essa cantiga não fala dela, mas tem uma cantiga do povo Iorubá que fala exatamente que Xangô foi o único orixá que foi ao mundo dos mortos atrás da sua amada, que era Inhansã, né? E porque ela falou, se você quer viver, você deverá ir no meu reino. Mas só que o reino dela era dos mortos. E ele foi lá no reino dos mortos, ele se enforcou, foi no reino dos mortos, teve com ela, com a sua amada, e depois ela falou, não, aqui não é seu lugar é lá, e ele voltou de novo para a terra. Então é o único orixá, é a única divindade que foi ao mundo dos mortos e voltou. Chama-se Luango. Depois nós vamos ver essa relação dele com o Caiango. Talvez não sei se vai dar para poder falar nessa história, mas nós vamos falar de Luango e Caiango, que tem a ver com o vulcão. Ou seja, cada casa tem uma forma do culto de Luango e a gente tem que respeitar. Outra associação de Luango é com... Tem outras entidades que ele tem associação, eu falei agora mesmo de Caiango, né? Mas Caiango é exatamente a lava que sai do vulcão. Ninguém entra ali, mas ele entrou. Então, por isso que ele morreu, ele foi lá, não é? É provável que o sufixo anjo provenha de Deus. Ou seja, Uven Kan, ou seja, o Deus Zulu, ou seja, o Deus do trovão. Ele é o Deus das montanhas, significando o nome daquele que estava no início, aquele que estava no início. Então, daí, essa divindade das tempestades e dos mortos, nós vamos ter Caiango, que é exatamente uma modalidade de matamba, de oiá, que fica dentro do vulcão. Então, esta lenda de Luango, que eu estou dizendo que ele já esteve no reino dos mortos, foi exatamente o que aconteceu quando ainda ele queria conquistar Matamba, que é a rainha de um reino, ela é herdeira de um reino do Ngola Quiluange, aquele que domou o ferro. Portanto, vocês vejam que tem uma ligação entre Ngola Quiluange, Matamba, Caiango, Zaze e Luango.
Então nós temos que saber fazer essas ligações, não é? E hoje nós vamos pelo menos começar a falar vamos dizer assim, dos corpos celestes, porque não tem jeito de falar de fogueira, de Zazi, se a gente não falar dos astros. E é isso que nós vamos fazer. E é isso que nós vamos fazer hoje, falar dos astros numa ótica diferente. Uma hora nós vamos estar falando ligados à ciência, para que todos entendam, e depois nós vamos estar falando exatamente somente na nossa forma de ver o mundo. Então eu vou sem mais demora, eu vou passar para um Deus que nós temos, chamado de Deus Muilo. E é ele, nós vamos começar por ele. Deus Muilo.